Poema Hino à Tarde, Olavo Bilac. Glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas. Alva, Natal da luz, primavera do dia. Não te amo, nem a ti, canícula bravia, que a ti mesma te estruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal. Tumba que te recamas de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas, moribunda que ris sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que, entre os primeiros clarões das estrelas, no ventre, sob os véus do mistério e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, à noite, alma nutriz da volupia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. Por acaso, você conseguiu entender? Não é, né? Após a leitura desse texto, nós da equipe 1 faremos uma análise de sua estrutura e significado para que ele possa ser entendido, ou pelo menos para que fique mais simples para todos. O texto apresenta uma estrutura de soneto, formato muito utilizado pelos parnasianistas. Sua estrutura apresenta no total 4 estrofes, com a primeira e segunda apresentando 4 versos cada, e a terceira e a quarta apresentando 3 versos cada uma, possuindo assim a estrutura fixa desse estilo de 4-4-3-3. Bilac é o que vai trazer um chamado de rigor formal através da escolha do soneto e através de esquemas de rima, com rima bem declarada. O poema em questão tem um sistema interpolado, 1 em 1, ou seja, quando o primeiro verso da estrofe rima com o quarto verso e o segundo verso com o terceiro, sendo assim aba, com chamas e derramas e dia, e brávia. Depois da segunda estrofe, ele inverte se tornando ba, com prelúdia e agonia, e recamas e auriflamas. Nas últimas estrofes, que possuem 3 versos cada, ele usa a rima entre os diferentes versos de cada uma, com entre e ventre, orvalhada e nada, e outono e sono, utilizando um estilo diferente de rima das 2 estrofes anteriores. Além de ser um soneto rimado, nós também podemos constatar um esquema de métrica, um esquema métrico com os versos alexandrinos, que são os versos com 12 sílabas poéticas. Então, se a gente fizer a contagem, podemos ver que cada verso do poema Hino à Tarde tem 12 sílabas poéticas. Portanto, é um trabalho de rigor formal que, inclusive, vai levar mais tarde os modernistas a criticarem essa espécie de indústria parnasiana, de fazer poemas dentro de uma métrica, dentro de um modelo. Então, temos aqui Hino à Tarde, ou seja, louvor à tarde. E o texto começa assim: Glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas. Alva, Natal da luz, primavera do dia. Não te amo. Então, começa com uma espécie de chamamento, que nas figuras de linguagem é chamado de aposta, como se ele estivesse conversando com a manhã. Quer dizer, com as imagens que remetem ao nascer do dia, a aurora, alvorecer, como ele coloca aqui, a alva é a hora, a glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas, raiando o dia, o Natal da luz, nascimento da luz, a primavera, o desabrochar do dia. Não te amo, o que vai dar um corte. Nem amo também a ti, canícula bravia. Então, canícula. Se formos pesquisar no dicionário, veremos que canícula é um calor muito forte no horário do meio-dia. Como canícula, um calor muito forte. Nem amo a ti, canícula bravia, que a ti mesmo te estruis. Aqui é uma outra palavra que não temos o costume de usar. Estruir, que, se formos buscar no dicionário, veremos que é o mesmo que destruir. Então, não amo nem o dia raiando, nem amo o sol quente na cabeça, nem amo muito a canícula que a ti mesma se destrói no fogo que derramas. Então, aqui observamos uma construção bem rebuscada, com uma certa redundância poética, com a repetição do objeto para reforçar a mensagem, e um objeto preposicionado. Mas enfim, saindo um pouco dessa análise sintática, veremos: sol da manhã, não te amo. Calor do meio-dia, não te amo, porque eu amo a quem ama-te. Mais uma vez, se referindo a esse suposto outro interlocutor
que agora é a própria tarde. Amo-te, hora hesitante. Nessa hora, portanto, em que já o sol também caminha para o pôr do sol e começa a ficar uma luz mais fraca, em que se inicia um adágio vesperal. Então, o momento que eu amo é esse, o da melancolia. Aqui, o autor, Olavo Bilac, quebra uma das características do parnasianismo ortodoxo, que é a objetividade e a ausência de um eu lírico, se colocando no texto, o que ele já fez várias outras vezes. Amo-te, hora hesitante, em que se prevê o dia, o toque das vésperas da Ave Maria, uma tumba que te recama de luto e de esplendor, uma tumba que é a noite, que vai cobrir, que vai matar e que vai enterrar o de escuridão e de esplendor, de crepes da noite e de auriflamas, porque o sol brilha no final. O brilho do pôr do sol é esse horário que gosto, esse horário hesitante de transição. É uma moribunda que dá risada da própria agonia, à tarde, como se ela risse do próprio fim. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que, entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sobre os véus do mistério da noite e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, um fruto pronto para consumo, a noite. Então, eu amo esse momento que traz dentro de si como um fruto que será oferecido. A noite, alma nutriz da volúpia e do sono, porque a noite é a alma nutridora do prazer e do descanso, pois é quando mais normalmente ocorre o prazer. Assim, eu amo esse momento da noite. É o momento da perpetuação da vida e iniciação do nada. A noite é o momento de descanso, prazer e o momento em que ensaiamos para a morte. A noite como a própria ideia da morte, que ele está anunciando em um livro que se chama Tarde, que foi uma postagem póstuma. Como se fosse, de fato, o último suspiro desse poeta parnasiano, mas muito aí tocado pela subjetividade lírica. Esperamos que tenha aproveitado essa nossa análise do poema Olavo Bilac, Hino à Tarde. Muito obrigado pela atenção.